Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo nós vamos mostrar como fazer o Excel falar, tá bom? Então a gente vai criar então uma agenda onde a cada X tempo, por exemplo, a cada 2 minutos, 5 minutos, 3 minutos, 30 minutos, então ele vai mostrar todas as atividades que estão pendentes na sua agenda. Então ele vai falar, por exemplo, você tem 7 atividades em aberto e daí vai começar a ler cada uma das suas atividades. O Excel, então, ele vai ler para você, em português, tá? Em português muito bem falado, inclusive, tá bom? Essa aplicação você vai aprender diversas técnicas de VBA, tá? E como montar realmente uma aplicação profissional também, tá? Então não perca, assista até o final, tá? Deixe o seu comentário se você gostou dessa aula, deixe seu like e como ele pode te ajudar, como essa planilha pode ter te ajudado no teu trabalho, tá bom? Legal? Bom, vamos lá então ao nosso vídeo. Perfeito. Então essa aqui é a cara da nossa planilha, certo? Esse botão aqui em cima eu fiz apenas para teste, tá bom? E essa aqui é a nossa agenda, perfeito? Onde nós temos aqui então a data da atividade, o horário em que a atividade vai ser feita, daí é claro, eu botei um horário qualquer aqui, e aqui a tarefa, perfeito? Então ele vai ler essas tarefas aqui. Aqui em cálculos nós temos algumas configurações. Nós temos o parâmetro tempo antes da tarefa, né? Então, um tempo, por exemplo, 30 minutos antes da tarefa, ele vai falar, por exemplo, ele vai falar alguma coisa, vai dizer a quantidade de atividades que eu tenho. Aqui é a hora atual, data e hora atual. E aqui nós temos, então, tarefas até o horário, por exemplo. Então, ele vai calcular, por exemplo, eu coloquei aqui, a hora atual é 9 horas. Então, ele vai colocar 9 horas menos 30 minutos, que eu colocaria aqui. Então, vai dar das 8h30 até as 9 horas, para ele ficar falando antes então. Por exemplo, meia hora antes, depois que deu a atividade dele, e ele para. A não ser que você queira, daí a sua configuração, perfeito? E essa parte de controle é simplesmente uma soma, então, numa coluna de controle que nós criaremos aqui na agenda, perfeito? E aqui eu fiz um botãozinho só para ali, só para a gente testar esse speaker, só para a gente testar o Excel falando, perfeito? Tá bom? Então tá, vamos começar então, primeiro configurando a nossa planilha. Bom, essa nossa planilha de agenda, nós temos aqui a data e hora de conclusão, nós temos o controle, né? E eu queria, por exemplo, vamos começar por alguma coisa já. Eu quero que quando eu clicar 2 vezes aqui, ele já coloque então que eu concluí aquela tarefa, a data e a hora de conclusão dessa tarefa, perfeito? Uma coisa importante, se você não deu o like ainda nesse vídeo, deixe seu like aí para nos ajudar, tá bom? Não é inscrito no canal também, se inscreva, a gente sempre tem vídeos novos aí toda semana. Valeu? Bom, então a primeira coisa que nós vamos fazer então é fazer esse duplo clique aqui. Então como é que a gente faz? Eu quero que quando eu dou um duplo clique aqui, ele já preencha a data automaticamente, perfeito? Data e hora. Então nós vamos dar um Alt F11 ou você pode vir em desenvolvedor e Visual Basic, ou caso você não tenha ainda o desenvolvedor ali, você vai dar um botão direito aqui na área, aqui em cima, personalizar faixa de opções, marca aqui, e marca o desenvolvedor aqui, ó, tá bom? Ele vai criar, então, vai habilitar a nossa guia chamada desenvolvedor, a guia do nosso Visual Basic, perfeito? Você vai dar um Alt F11, tá? Então o nosso VBA está aqui, Visual Basic for Applications, tá? Eu vou aumentar um pouco a fonte, caso você não saiba ainda dá para aumentar a fonte aqui, deixa eu só procurar ele certinho, tá? Em opções, formato editor, vamos botar um pouquinho maior aqui, talvez um 16, talvez um pouco maior, vamos botar um 18, tá, acho que fica bom. Tá bom, então a primeira coisa, então, como eu falei, é a gente ao dar o duplo clique, eu quero que ele já carimbe ali dizendo que eu terminei aquela tarefa. Como é que eu faço então? Você vai vir aqui, nessa pasta, nessa tarefa, agenda. Aqui eu já coloquei o nome, ó, agenda, aqui embaixo. O teu vai estar planilha 1, tá? Eu sempre gosto de colocar o name aqui, igual ao nome que eu tenho aqui em cima, alguma coisa muito parecida, para que quando eu vou trabalhar com ele dentro do VBA, eu já tenha aquele nome mais fácil, primeira coisa. Segundo, é mais fácil de programar, não precisa colocar worksheets, tal. Simplesmente eu chamo ele diretamente, esse objeto, né? Eu já chamo as propriedades. E também, se o usuário for lá, o cliente for lá e alterar aqui embaixo, ele bagunçaria o nosso código. Assim não. Assim, se você travar aqui o VBA, ele sempre vai ficar íntegro o teu código, tá? Então não importa o que ele fizer lá nas planilhas, se ele mudar o nome da planilha,
aqui a ordem ele também vai funcionar perfeitamente aqui, tá bom? Então, uma dica bem importante. Bom, então nós estamos aqui na nossa agenda, que é esse cara aqui, agenda Excel. Tá? Então eu quero fazer aqui no worksheet, ele já criou um evento aqui, mas não é esse que eu quero. É before double click. Tá? Então no before double click eu quero fazer com que antes de dar o duplo clique ele já faça alguma coisa. Eu quero que ele carimbe então com a data e hora. Tá bom? Então como é que a gente faz? Esse target que eu tenho aqui em cima, target, é a célula onde eu vou fazer então é o que ele está respondendo, que ele está dizendo assim, ó, foi nessa célula em que ele deu o duplo clique. Perfeito? Então nessa célula que a gente vai trabalhar. Então a gente vai fazer assim, ó, if cells, abre parênteses, target.how, porque eu preciso saber qual é a linha. O target.how está dizendo assim, naquela célula, naquela linha, então ele está perguntando, se a célula.how for coluna 5, né? Coluna 5 aqui, ó. Ele está clicando na linha, ele está verificando se na coluna 5, daquela célula, daquela linha que foi clicado, se ele está vazio, tá bom? Então, .value for diferente de vazio, então target.value igual a branco, tá? Então, se ele já tiver carimbado, eu vou descarimbar ele, tá? Se não, else, end if, então eu vou colocar target.value igual a null, abre e fecha parênteses, tá bom? Perfeito? Então ele está pegando aquela célula lá, ó, target how, tal, 5, né? Até, a gente pode fazer até direto para ele não pegar, de repente, passar no valor numa coluna errada. Você pode fazer esse cara aqui, ó. Vamos fazer diferente. Vamos fazer assim, ó. Cells, ou range, né? Pode ser também, cells. Agenda, ponto. Cells, abre parênteses, target.how, vírgula, 5, ponto value. Então ele vai pegar diretamente, vai botar direto naquela célula ali. Independente se ele clicar, por exemplo, em outra coluna, né? Então ele já vai carimbar aquele cara ali também, não importa. Daí, tá bom? Se ele der um duplo clique em outra coluna, não tem problema também, vai dar certo. Agenda.cells. Então eu estou pegando qual é a linha que eu cliquei, target.how, e estou dizendo na coluna 5, ponto value. Vai receber então null. O que o null faz? Abre e fecha parênteses, né? Ctrl G ali. Então ele pega e carimba a data e a hora onde eu estou fazendo isso ali, tá certo? E agora qual é o final? Tá, beleza. O que acontece se eu fizer isso? Agora, o que acontece se eu clicar? Ele veio aqui, mas ele editou, tá vendo? Ele fez ali, mas ele editou. Eu não quero que entre na célula. Eu quero que ele só carimbe. Perfeito? Como é que a gente faz isso, então? Daí você vai vir aqui, ó. Tem outro parâmetro aqui chamado cancel. Cancel, tá? Então, nesse cancel, a gente vai botar cancel igual a true. Perfeito? Isso significa assim, ele vai cancelar o double click. Como ele é um evento, ele acontece antes do double click, ó, before double click. Então, antes do double click, ele vai fazer o que eu preciso, que é carimbar. Ele já vai cancelar também o que ele faria, que era a edição da célula, tá bom? Então, a gente vai fazer aqui, ó. F11. Viu? Perfeito? Então, ele já pegou e já carimbou. E olha só, não importa onde eu estou, tá? Ele vai verificar ali, ó. E ele já carimba para você automaticamente. Isso pode ser feito para várias e várias outras coisas, né? Se você quisesse colocar um checkzinho em alguma coisa, também pode ser feito para qualquer coisa, tá bom? Então essa é uma dica bem legal, bem importante, como a gente pode fazer esse double click diretamente na sua planilha, tá bom? Perfeito? Ó, um double click funcionando perfeitamente. Tá bom? Ok? Bom, ok. Então, agora a gente vai continuar então. Vamos montar aqui a nossa parte de controle. Perfeito? Vamos fazer o nosso controle. E vamos fazer aqui também em cálculos. Quanto tempo antes, né? A hora atual, tarefas até horário, controle. Vamos fazer todo esse controle que a gente precisa antes de fazer a nossa planilha efetivamente falar a nossa agenda. Então, dizer quantas tarefas que nós temos e dizer também quais são as tarefas. Tá bom? Então, como é que a gente faz isso? Bom, a primeira coisa que a gente precisa é botar aqui, a gente vai dizer, por exemplo, eu quero que 30 minutos antes
Agora eu vou botar aqui agora. Abre e fecha parênteses. Ele vai pegar então a hora e a atual. Mas ele não está pegando só a hora atual, ele está pegando a data e a hora. Sempre a data e a hora, tá? Então ele está pegando a data e a hora atual. Sempre vai atualizar esse valor aqui, tá? Então calculate sempre vai atualizar esse valor aqui. Ok? Perfeito. E aqui em tarefas até o horário, então em tarefas até o horário a gente vai colocar então esse horário aqui. Por exemplo, eu quero avisar antes, perfeito? Então eu quero 30 minutos antes do horário que eu tiver atual, perfeito? Então eu vou fazer esse, hora atual, menos 30 minutos. Então 30 minutos a partir da tarefa tiver 8h58, ele já vai começar a avisar então que nós estamos então com essa tarefa pendente, tá bom? E aqui em controle eu simplesmente vou fazer uma soma da quantidade de itens que estão dentro desse intervalo, tá bom? Aqui, ó. Tá? No momento tem 0. E aqui no controle eu preciso saber então se essa data aqui, ó, e esse horário está dentro do horário aqui estipulado, né? Entre 8h59 e 9h29. Como é que a gente faz então? Igual se... Vou abrir um pouco. Diminuir um pouco agora. Deixa bem certinho. Igual se, abre parênteses Z. E aqui eu vou verificar então se essa data e hora está dentro daquele formato lá. Se essa data mais essa hora for maior ou igual do que cálculos aqui data e hora atual, perfeito? Ponto e vírgula, volta lá. Tá? Então ele está verificando aqui, ó, se a data e hora que eu tenho aqui, mais, né, data e mais hora, for maior que tarefas antes do horário, que a gente tem ali. E também precisamos saber se ela é menor, se está entre, né? E também precisamos saber esse mais a data mais o horário for menor ou igual que a tarefa hora atual, perfeito? Então, verificar se está dentro do intervalo. Vou dar um ponto e vírgula aqui para voltar lá. Deixa eu passar para o lado agora. Vai ficar melhor para a gente ler. Opa. Tá? Então, se data e hora for maior que esse intervalo aqui, e se data e hora for menor que esse outro intervalo aqui, certo? E ainda se aquela informação que nós temos ali no nosso carimbo ali, nós temos que verificar se a data de conclusão, se a informação de conclusão é branco, tá? Então eu vou clicar aqui. É isso. Data de conclusão for diferente, for igual a branco no caso, né? Se ela for igual a branco, tá? Então se isso tudo for verdade, então 1, se não, 0, perfeito? Então está verificando se o intervalo, a tarefa antes está dentro do horário ali, está dentro do intervalo de tarefa antes do horário e hora atual, certo? Então ele verificar também se a data da conclusão for igual a branco, né? Então ele retorna 1. Se não, ele retorna 0. Perfeito? E daí fecha o nosso C lá em cima. Ok? Dá um Enter. Então ele já pegou aqui. Como esses horários não estão dentro do intervalo, daí ele não pega. Vamos pegar e vamos dizer que tem um intervalo aqui, ó. 9 horas até 9h30, 9h01 até 9h31. 9h15. Então ele já começou a pegar, ele já ia avisar esses caras aqui, ó. Certo? Porque eles estão dentro daquela nossa faixa de horário. E também tem a conclusão vazia. Essa coluna pode ser oculta depois, tá? Você não precisa que ela fique aparecendo, tá bom? Perfeito? Então aqui, ó, e se eu digitar, se eu marcar ele já some automaticamente, tá bom? Aqui, caso você tenha uma dúvida com relação a essa cor que eu coloquei ali, né? Então essa cor que eu coloquei ali, eu coloquei em formatação condicional, gerenciar regras. E aqui, ó, editar. Eu coloquei essa regra aqui. Usar uma fórmula quando E9, no caso, que é a primeira célula que eu tenho aqui em cima, e travei a coluna, for diferente de vazio, tá? Daí eu vim aqui, coloquei o preenchimento, que eu queria esse aqui no caso, tá? E depois eu apliquei ele a toda a nossa tabela, tá vendo? Eu marquei aqui esta tabela e está aparecendo aqui, ó. Perfeito? Então foi isso que eu fiz. Dessa forma ele está dizendo assim, ele sempre vai variar a célula e vai verificar se aquela linha, se aquela coluna da linha de conclusão, aquela linha na coluna de conclusão
se ela está diferente de vazio. Se estiver diferente de vazio, então ele marca a linha com aquela cor ali, tá? Então tem várias técnicas hoje que você vai aprender. Tá bom? Então isso aqui, feito. Vamos diminuir aqui um pouquinho agora. Ok. Agora a gente já pode trabalhar então no nosso VBA para a gente fazer então a planilha realmente falar. Perfeito? Vamos lá então, falar qualquer coisa. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer com que o Excel fale qualquer coisa, né? Vamos clicar aqui, Alt F11, você vai clicar em inserir módulo, tá? E é nesse módulo que a gente vai fazer tudo o que precisa. Primeira coisa que nós vamos fazer então é só um teste para ver o Excel falar. Public sub ls falar, tá bom? Abre e fecha parênteses. Caso você não tenha ainda muito conhecimento sobre VBA, nós temos um curso sensacional, tá? Nosso curso Master, tá? Que vai desde o Excel básico, avançado, VBA, para realmente você detonar na empresa e virar referência, tá bom? Então, eu vou deixar o link ali embaixo para você. Aqui, então, para fazer o nosso Excel falar, então nós vamos fazer assim, ó. Application.speech, tá? Speech.speak, ok? E aqui a gente vai passar, então, um parâmetro que nós queremos que ele fale. Text, ponto, e daí a gente vai, 2 pontos, igual, né? E daí a gente tem que ver qual é a célula. Aqui eu já botei um nome, ó. Eu botei falar aqui, ó. Chamei como falar, tá bom? Caso não esteja na sua, eu coloquei aqui, ó. Digitei direto aqui em cima, tá? Ou você poderia vir ali em gerenciador de nomes, tá? E criar aqui, novo, e mandar aqui embaixo, tá bom? Então por isso que tá aqui, falar. Eu poderia também pela célula, mas assim, é uma referência direta para aquele intervalo. Isso é legal também, porque se alguém arrastar e incluir umas linhas aqui, então o seu Excel, seu VBA não vai ficar perdido, tá? Então, usar referência de nome também é muito bom quando a gente trabalha assim, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, falar, principalmente parâmetros, né? Falar, ponto, falar é o nome da nossa planilha aqui embaixo, ó. Tá vendo aqui? Falar, ponto, range, abre e fecha parênteses, tá? Abre e fecha aspas duplas, e aqui a gente vai colocar então o nosso nome. No caso, falar. Ponto. Value. Ok? Pronto. Só isso aqui já faz o nosso Excel falar. Ele está chamando então a propriedade speech, tá? E passando então o speak dessa propriedade aqui, ele vai falar em português, que é a região que está definida no nosso Windows, no nosso Excel, tá? E aqui o texto que ele vai falar. Então se eu escrevesse aqui direto, ele já ia pegar, mas aqui eu estou passando direto da nossa célula. Tá bom? Public ls falar. Vou fechar aqui. Vou dar um botão direito nesse íconezinho que eu criei. Vou botar atribuir macro. E vou marcar esse cara aqui, ó. ls falar. Vou marcar aqui, ó. Esta pasta de trabalho. ls falar, que é a única que a gente tem public que está nessa planilha. Você vai dar um OK. E aqui você pode escrever alguma coisa, qualquer coisa que você quiser. Ok? Vamos ver o que vai acontecer. Essa agenda é show. Espero que vocês tenham conseguido ouvir aí. Vou botar mais alto aqui no... Essa agenda é show. Tá? E muito legal que ele entende tudo em português bem certinho mesmo, tá bom? Bem certinho mesmo, ok? Bom, eu não tô meio sem ideias hoje, né? Tô meio sem ideias do que falar. Por exemplo, não mescle células. Não mescle células, depende, tá? Depende. Mas... Não mescle células. Perfeito, ele atende até o vírgula, tá? Ele entende o vírgula e também Não mescle células, por favor. Viu? Até muda a pronúncia certinho. Tá bom. Mas então a gente já fez aqui, então, o Excel falar. Agora a gente vai fazer com que a nossa agenda seja disparada, então, a cada X tempo. Como é que a gente faz isso? A gente vai schedular ele, vai agendar ele, tá? E vai fazer uma recorrência. Então ele vai fazer assim, a cada 2 minutos, por exemplo, então ele vai lá, vai passar por aquele processo, vai verificar se tem atividades, ele vai falar a quantidade de atividades e agenda que você tem em aberto, tá? E vai ler cada uma das atividades, perfeito? E depois já vai agendar para próximo schedule de novo, para que daqui a 2 minutos ele rodar de novo, perfeito? Tá bom? Então a gente vai fazer ela aqui. Essa planilha, só para lembrar, ela é gratuita, tá? Tá aqui no link para você baixar e utilizar do jeito que você quiser. Você pode também ver esse código-fonte todo aberto aqui, tá? Então, fique à vontade para estudar ele,
tá bom? E mexer do jeito que você quiser. Tá bom? Perfeito? Então agora a gente vai montar então o nosso scheduling, perfeito? Alt F11. E agora a gente vai começar então a fazer o nosso scheduling. Ok? Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer então é a nossa parte onde nós vamos fazer com que ele leia então a nossa planilha, né? E verifique aqueles itens que estão como código 1, ou seja, que eles estão aqui, ó, como 1 no controle. Ou seja, esses caras que estão como 1, eu quero que ele leia, então, tá? Eu quero que ele leia. Então, para isso a gente vai fazer assim, ó. Public sub ls executa atualização. Abre e fecha parênteses, tá? E aqui então a gente vai criar então a nossa variável. A gente vai precisar de uma variável para saber quantas linhas nós temos na nossa planilha. Quantas linhas, por exemplo, ele começa aqui, isso eu sei porque é fixo, linha 9. Mas quantas linhas que eu tenho aqui até o final? Perfeito? Quantas linhas que eu tenho na nossa tabela? Então a gente precisa disso. Para isso nós vamos criar uma variável última linha ativa. Eu gosto de chamar desse nome porque eu já chamo há muitos anos já, tá? Então essa é a última linha preenchida na tua tabela. É muito útil esse código, tá? Muito útil, é utilizado assim, tipo, direto, ok? Uma coisa muito importante que a gente precisa fazer agora é dar um calculate. Por que um calculate? O calculate ele vai calcular a sua planilha. Tá vendo que isso aqui está estático? Né? Quando é que ele altera isso? Ele altera apenas quando você dá de vez em quando ele vai lá e atualiza também, tá? Mas não é sempre. Então você tem que dar um F9, alguma coisa, dar um calcular para ele recalcular isso aqui. Então o calculate faz isso, tá bom? Também recalcular todas as fórmulas. E agora então a gente vai verificar se tem atividades pendentes e tiver, daí a gente vai então mandar rodar o nosso controle, nossa atividade, a nossa ação. Nessa célula aqui, ó, eu já botei o nome de controle, tá? Vem aqui, digitei controle. Nós temos 7 atividades. Ele está somando, né, essas atividades. Lembra que a gente fez antes? Ele está somando a quantidade de atividades que eu tenho na nossa tabela de agenda. Perfeito? Então você vai dar um Alt F11. E aqui nós vamos fazer o seguinte. If cálculos.range. Lembrando que aquela planilha de cálculos eu já botei o nome aqui, ó. Cálculos, tá? .range. Abre e fecha parênteses, controle, ponto, value, for maior que 0, então, end if, tá? Então, se aquela célula for maior que 0, então eu quero que ele faça então essa leitura. Veja quantas células eu tenho, quantas células eu tenho na nossa tabela, e faça um loop por todas elas, verifique quem está como código 1, e já fale então aquilo ali pra gente, tá? Agora nós vamos alimentar aqui a nossa variável última linha ativa, porque nós precisamos saber qual é a última linha ativa aqui. Eu não sumi com o código lá de cima, cliquei aqui para ele focar só nesse aqui, tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte, última, Ctrl e espaço, dele já preenche para você automaticamente, tá? Igual a agenda.cells, tá? Agenda é a nossa planilha de agenda, essa aqui que a gente está tratando aqui, agenda.cells, tá? E daí a gente vai pegar aqui agenda.house.count, vírgula 2, que eu quero contar então, é como se ele viesse aqui na segunda coluna, fizesse isso, vem aqui até aqui e vem para cima, para ele dizer que é a 15, porque poderia ter algum em branco no final, no meio ali, né? Então por isso que eu simplesmente não conto, eu faço de outro jeito. Ponto .end, abre e fecha parênteses, xlup.how, tá? Então ele está pegando qual é a última linha que nós temos na nossa tabela ali, perfeito? E agora a gente vai fazer então o nosso alarme. Alarme, vou chamar. O alarme ou o teste pode chamar como você quiser, tá bom? Isso não importa não. E agora a gente vai chamar então o nosso application.speech para ele falar então que texto que a gente quer que ele fale, né? O que a gente quer que ele fale, afinal de contas. Application.speech.speak, tá? E agora a gente vai passar o texto. Texto igual a... E aí nós vamos dizer, você tem 7 mensagens, você tem uma mensagem, tá? Como é que a gente faz isso? Você tem... E daí nós vamos botar aqui. E cálculos.range, abre e fecha parênteses, controle.value, tá? E daí nesse controle.value ele está verificando então, aqui na controle, em cálculos, que eu tenho 7 atividades, perfeito?
Então, já está dizendo aqui, você tem 7. Né? Porque ele está dizendo, você tem 7. 7 o quê? E daí a gente vai verificar. Se ele é uma atividade, então ele é singular. Se ele é 2, 3, 4, 5, então ele é plural. Como é que a gente faz isso? Né? Para isso a gente vai fazer o seguinte. If, abre parênteses. Daí a gente tem que pegar esse mesmo cara aqui, ó. Cálculos.range, abre e fecha parênteses. Controle, ponto value, for maior que 1, ou for igual a 1, né? For igual a 1, então, daí a gente vai passar aqui, ó. Então, deixa eu pegar aqui. Acho que ele perdeu ali o nosso IntelliSense, tá? Então aqui, ó, expression, tá? Então ele está verificando. Se esse cara for igual a 1, então, daí, a atividade. Se não, a atividades. Esse if, tá? Ele permite que a gente aplique, então, numa única célula, ó, numa única célula direto, sem eu ter que fazer um outro if por fora para fazer controle, tá? Então a gente consegue fazer diretamente por aqui. Perfeito? Se eu quisesse também botar direto, eu acho que ele vai funcionar direto se eu botar ele aqui no nosso, ó, atividades. Como eu sei que são 7, né? Então ele já pega aqui e diz que são atividades. Senão seria atividade. Perfeito? Então ele já está verificando isso pra gente. Está falando então que tem 7 atividades. Perfeito? Primeira coisa que ele vai falar. E agora nós vamos fazer o seguinte. For i igual a 9, porque é o número da linha que nós estamos aqui. Linha 9. Tá? For igual a 9 to L última linha ativa. Última linha ativa. Next i. Tá? Então ele vai pegar daquela linha que nós temos, a linha 9, até a última que nós temos na nossa tabela. E ele vai começar a verificar então se ele tem que ler aquela linha ou não. Perfeito? Para isso ele vai verificar pela nossa coluna de controle, onde nós temos ali se ele está 1 ou 0. Se tiver 1 ele lê, se tiver 0 ele não lê. Perfeito? Então nós vamos fazer aqui, ó. If agenda.cells, abre e fecha parênteses, e vírgula. Daí no caso nós estamos nos referindo à coluna 6, se a coluna 6 for igual a 1, i igual a 6. E se i, ele está pegando essa variável i, está pegando o nosso controle aqui em cima, tá? Faltou eu declarar aqui em cima, eu gosto de declarar todas as variáveis. Fica mais... é melhor, é uma boa prática, tá? É uma boa prática você declarar todas as variáveis. O i vai ser do tipo long, ok? Então vamos verificar ali, ponto value, se ele for maior que 0, então, end if, tá? Então, se aquela célula que está sendo lida, ele vai passar aqui, ó, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tá? Então ele vai passar por todas as células e vai verificar se aquela célula está com a coluna 6, se ela está preenchida com 1. Se tiver, ela vai ler. Se não tiver, ela vai passar direto. Então a gente vai botar aqui, ó, application.speech. Opa, ele não está pegando. Application.speech.speak, tá? Text, 2 pontos, igual. E daí a gente vai ler então a nossa variável, a nossa linha que está aqui, ó. A linha, coluna D, perfeito? 9 e D, perfeito? Nós podemos fazer assim daí nesse caso. Agenda.cells, abre parênteses. Daí queremos saber qual é a linha, no caso linha 9. E a coluna que nós queremos ler então é a coluna 4. Ok? Ponto value. Pronto, tá perfeito. Ele já está funcionando, tá? Se a gente disparar agora, então ele vai fazer já pra gente. Vou dar um salvar aqui. Não, tira F9, ó. Ele já passou do horário, por isso que eles saíram aqui, ó. Tá vendo? Passou do horário. Eu vou botar outro horário aqui. Pra gente poder testar, então. Ok? Então agora a gente vai dar um testar. Para isso nós vamos fazer aqui. Deixa eu dar o botão direito aqui, pode ser. Botão direito, atribuir macro. E vou chamar aquele cara aqui, ó. Executa atualização. Vou dar um ok. Tá vendo que tá tudo 1 aqui? 7 aqui. Tá? Eu vou dar um Alt F11 e vou marcar ele aqui. Só para ele cair aqui. E quando ele cair, ele ir lendo um por um. Vou clicar aqui então. Vai calcular, então, nossa planilha. E vai começar. Ó. Ele é maior que 0. Ele tem 7 no caso, né? Então essa célula ali está verificando se tem 7 aqui. Ok? Ele vai começar. A variável, ele vai verificar quantas linhas tem. No caso, nós temos 15. Vai até a linha 15, no caso, né? Não tem 15 linhas, vai até a linha 15. E aqui ele vai dar um speech, então.
Você tem 7 atividades. Deu para ouvir direitinho? Espero que sim. Bom, tá? Então ele disse que nós temos 7 atividades, que é aquela quantidade que nós temos da variável, e ele fez aquele controle ali com o if também, tá? E agora ele vai começar para cada linha. Ah, ficou 2V aqui, ó. Pronto. Reunião de abertura do projeto. Então, o primeiro item, reunião de abertura do projeto. Ele vai ler a segunda, ele vai verificar se aquela coluna 1, se a coluna 6 está preenchida com 1. Então, ele vai reunião de abertura do projeto. Segunda, análise do novo sistema. Análise do novo sistema. Certo? E daí ele vai fazer isso para cada um, ó. Projeto compras. Criação das tabelas do banco de dados. Reunião com o departamento de vendas. Realização de testes da melhoria criada. Reunião com o departamento de vendas. Ele já está chegando no final já. Chegou no final, né? Passou até a última linha e caiu fora. Perfeito? Então nossa agenda já está funcionando, ele já está falando. Mas eu quero que ele faça isso automático. Eu não quero ficar apertando o botão para ele ficar lendo para mim, porque também não faria sentido. Eu quero que a cada X tempo, a cada 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5, 15, enfim, minutos, eu quero que ele fique lendo para mim, verificando a minha agenda e me falando, então, que eu tenho uma atividade. Lembre, isso aqui nós estamos mostrando várias funcionalidades, várias formas de você trabalhar, várias técnicas do VBA, tá? Caso você não tenha ainda muito conhecimento com VBA ainda, tá? Nós temos um curso que é do zero, do básico, Excel básico, avançado e VBA, são 3 módulos, mais 40 horas de vídeo, tá? E eu vou deixar o link aqui embaixo para você dar uma olhada, para você realmente aprender muito Excel, tá bom? Bom, isso aqui com certeza você vai aprender muito fácil dentro do nosso curso, tá? Ele ensina do zero mesmo e não tem tanta dificuldade quanto você acha, assim, isso é difícil. Não é difícil, não é difícil, eu te garanto, tá bom? Tem muitos alunos que já estão programando muito bem, desenvolvendo sistemas realmente em VBA. Bom, vamos schedular então, vamos schedular. No caso do scheduling que eu quero dizer, o scheduling na verdade é um agendamento, perfeito? A gente chama de scheduling também em inglês, mas é agendar. Então o que a gente vai fazer agora é agendar para que a cada X tempo o Excel vá lá e faça uma tarefa. Por exemplo, poderia mandar um e-mail a cada X tempo, poderia te dar um aviso a cada X tempo, poderia fazer uma execução, uma atualização de um dashboard a cada X tempo, poderia fazer qualquer coisa que você precise a cada X tempo, tá bom? Então é isso que nós vamos fazer agora, um agendador, tá bom? Então para isso nós vamos fazer o seguinte, public sub, eu vou chamar de ls scheduling, pode ser qualquer nome, tá bom? Pode ser qualquer nome, vou botar em inglês mesmo, scheduling, pra gente lembrar, porque a propriedade que chama ele é esse scheduling, tá bom? A gente vai se chamar esse nome aí, perfeito? Na verdade é um on time. Perfeito, vamos lá então, vamos desenvolver. Então aqui nós vamos criar 3 variáveis, uma para a quantidade de horas, as integer, uma para a quantidade de minutos, as integer também, e uma quantidade de segundos. Só para a gente passar isso então na nossa variável, nosso parâmetro que a gente vai precisar passar então para o agendador, tá bom? Então está aqui, perfeito. E agora a gente vai passar então a quantidade que nós temos, as parametrizações. Eu vou fazer parametrização por dentro, poderia estar apontando para uma célula, poderia, mas aqui a gente vai fazer por dentro, tá? Você poderia botar esses números direto por uma célula, tá? Vou botar 2 minutos. Então a cada 2 minutos, 0 horas e 0 segundos, tá? Então a cada 2 minutos ele vai fazer. Poderia botar segundos, horas, tá? Então a cada 2 minutos. Daí você pode alterar caso você precise. Agora a gente precisa saber o nome dessa procedure. Como assim o nome dessa procedure? Bom, a gente vai botar o nome dessa procedure porque nós vamos precisar reagendar ela, tá? E também vamos botar então uma variável onde a gente vai chamar o nome da outra procedure, que é esse aqui no caso, que nós queremos ser executado, se executar a atualização, tá bom? Então para isso nós vamos fazer... Opa, acho que eu estou na outra. Opa, clica lá. Tá, poderia vir por aqui por cima também. Tá? Ok, então a gente vai fazer o seguinte. Nome desta procedure vai ser igual, então. Vou ter que fazer variável, né?
vamos deixar assim, din as string, tá? Então string. Aqui eu estou usando o tab para identar ele, tá? Para deixar tudo alinhado corretamente, deixar bonitinho. Não gosto de bagunça. E é uma excelente prática fazer isso, tá? E aqui mostra um trabalho bem limpo e um trabalho que vai te dar, então, uma boa manutenção, tá bom? Então aqui a gente vai colocar o nome dessa procedure aqui, ó, nome desse procedimento aqui. E agora, o nome do scheduling, nome do agendamento, né? Proc agendada, tá? Então o nome da nossa procedure agendada vai ser aquele nome ali, ls executar atualização. Copiei ele, voltei no scheduling, botei entre aspas duplas esse nome ali, perfeito? Então tá aqui, nome procedure agendada. Eu vou colocar din as string, tá bom? Então nome proc agendado, nome dessa procedure. E agora a gente vai fazer então o nosso agendamento, perfeito? Para isso nós vamos fazer então L hora atual, então a hora atual mais x tempo, né? Mais o tempo que a gente determinou ali. Então ele vai pegar esse horário ali e nós vamos determinar ele, então, qual vai ser essa data e hora. Vou botar aqui. Din L próximo. Acho que eu vou botar como variant. Garantir. O que a gente vai botar? L próximo, que é o próximo agendamento, vai ser então a time, que é a hora que nós temos aqui, mais time serial, que vai converter então essa nossa data, ó, a hora, minuto e o segundo, tá? Então L hora, L minutos e L segundos, tá? Então ele vai converter essa data aqui, esse time serial, vai fazer uma conversão e vai somar com a hora atual para que faça o novo agendamento, tá? Já estamos preparando a variável para o novo agendamento. Vai dar um enter aqui, application .onTime, onTime, tá? Então, ao tempo ele vai pegar e vai fazer alguma coisa. Ele já vai fazer, então, o nosso agendamento, tá bom? Então a gente vai fazer aqui, ó. Vai fazer, então, um novo agendamento lá. Vou fazer aqui. Earliest time, 2 pontos, igual, L próximo. Então ele está dizendo assim, ó. Quando é que nós já estamos fazendo o agendamento, tá? Da nova procedure, para ele rodar de novo, para ele fazer essa recorrência e já agendar para ele rodar novamente essa procedure, tá? Então antes disso, antes de fazer a execução, a gente já está fazendo o agendamento da próxima procedure. Então a gente já está passando aqui as variáveis e name, nome, né? Desta procedure, tá bom? Então esse cara aqui faz o agendamento da sua execução, tá? Essa linha aqui faz o agendamento. Então ele está perguntando application.onTime, é um evento que vai ser disparado. Quando ele vai ser disparado? Earliest time, tá? Então vai pegar aqui ao horário que nós acabamos de determinar aqui, próximo, mais 2 minutos, é a hora atual mais 2 minutos, tipo agora são 9h50, 9h52, então ele já está agendando o próximo. E o que ele vai executar? Essa mesma procedure. Então ele vai ficar recorrente sempre chamando a mesma procedure, tá? A gente chama de recorrência dentro da programação. E por último, então, a gente vai chamar a execução da nossa procedure anterior, perfeito? Para isso a gente vai fazer aqui, ó, executa novo agendamento, né? Então, application.run, e a gente vai chamar então nome da procedure, tá bom? Nome proc agendado. Nome da procedure agendada, tá? Então ele vai pegar e vai chamar essa procedure agendada no final. Perfeito? Vamos ver se nossa planilha tá ok, tá perfeito. Vou dar um salvar aqui. A gente pode então colocar esse evento, fazer uma chamada aqui, ó, esta pasta de trabalho, para que ela seja executada então, esse schedule, na abertura da nossa planilha, tá? Para isso você vai vir aqui em Workbook Open, tá? Workbook Open mesmo. Vai vir aqui dar um tab e vai chamar ls schedule, tá? O ls schedule é esse que a gente acabou de criar que faz o agendamento, tá bom? Fechar aqui. A gente pode tanto fechar essa planilha e abrir de novo, que ele vai funcionar, ou a gente pode vir aqui direto no schedule e dar um F8. Abrir ele aqui, vou dar um F8
Então ele vai testar, criar as variáveis, vai pegar o horário, 10 horas, então o próximo agendamento, são 9h58, o próximo vai pegar então as 10 horas, tá? Application on time, então ele vai fazer o agendamento, está fazendo o agendamento, e agora ele vai rodar. Quando ele vai rodar, ele vai chamar então a nossa procedure de executa atualização. Você tem 7 atividades. E daí ele vai começar então a ler cada uma das atividades. Reunião de abertura do projeto. Análise do novo sistema. Vou soltar ele, tá? Dá Projeto compras. Ó. Criação das tabelas do banco de dados. Reunião com o departamento de vendas. Realização de testes da melhoria criada. Reunião com o departamento de vendas. Certo? Então parece aquela secretária eletrônica, né? Ele vai ficar lendo aqui então nossas atividades que nós temos pendentes e vai ficar lendo ela e falando pra gente que a gente tem essas pendências. Perfeito? Então ele já criou um novo agendamento. Então daqui a 2 minutos, automaticamente ele vai pegar e vai chamar de novo. Você pode reduzir essa planilha e deixar ela num canto e ficar trabalhando em outras coisas, outra planilha, no que tu quiser, porque ele só vai chamar essa procedure, essa planilha, daqui a 2 minutos, tá? E nem vai te interferir no trabalho que você estiver fazendo, ele não vai abrir essa planilha e ficar incomodando, não. Ele vai aparecer somente quando você tiver, então, esse agendamento e vai falar para você que você tem aquela atividade, perfeito? Ou atividades que estão pendentes. Esse é um exemplo onde a gente utilizou diversas técnicas dentro do Excel, desde na parte de duplo clique, quando ele na duplo clique já preenche a célula. A gente viu também fórmulas, né, usando fórmulas para controle. A gente criou também esse fazer o Excel falar, exatamente o Excel falar. Também criamos o agendamento com recorrência para ele ficar, então, chamando ele mesmo para chamar essa recorrência. E no evento de abertura da planilha, então ele já vai chamar o primeiro, já vai fazer o primeiro agendamento e a primeira execução, para verificar então se você tem atividades. Como eu disse, pode ser e-mail, pode ser atualização de dados, pode ser dashboard, pode ser o que for que você tenha que rodar a cada X tempo, ele vai fazer para você automaticamente. Perfeito? Olha, ele passou o horário, mas aqui, como não tinha nada ainda, né? Então acaba não funcionando, porque já passou do horário. 10 horas, 10h15. Deixa eu ver o horário que ele está pegando aqui. Entre 9h30 e 10 horas. Tá? Então você poderia... Acho que eu botei ao contrário isso aqui, né? Deveria ser tipo 10 horas até 10h15. Não. Tá certo. Tá certo, era isso mesmo que ele devia ter feito. Daí ele já vai ler nesse caso aqui, quando ele schedular, de novo, na próxima rodada do schedule da agenda, ele já vai então ler, perfeito? Ele tinha rodado, ele atualizou os dados, né, como você pode ver, mas como não tinha nada dentro do intervalo, então ele não rodou nada, tá bom? Mas então é isso. Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. A planilha está gratuita aqui embaixo, então não esqueça de ir lá no nosso site baixar. Guarda ela para você utilizar nas suas referências futuras, tá? Entra no nosso blog lá, tem muita coisa lá. Nós estamos trabalhando, estamos chegando em 700 artigos já, tá? E tudo muito com planilhas e sempre com uma qualidade que a gente busca aí, tá bom? Se você é novo nesse canal também, eu peço que você se inscreva. Nós temos vídeos novos toda semana, onde você vai aprender muito Excel e ver as novidades do nosso site. Falou? Então é isso, muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.